Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte, Brasil, e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Hoje eu quero fazer um pedido especial. Você sabe que estamos numa campanha de oração em favor das nações, em favor do Brasil e das famílias. E eu queria alcançar o maior número de pessoas. Portanto, eu peço que você se inscreva no meu canal no YouTube, A Poderosa Palavra de Deus. Vai seguir um link junto com esse áudio. Que Deus possa abençoar muitas vidas através da divulgação desta palavra. A epígrafe de hoje, Salmos 32, o perdão que restaura. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. E as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não as encobri, não encobri as minhas culpas. Então declarei e confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoastes a culpa dos meus pecados. Desta maneira, todos os que têm fé, orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não alcançarão. Tu és o abrigo seguro, tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejas como o cavalo ou mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos do Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Glória a Deus por esses salmos. Esses salmos têm lições extraordinárias. Esses salmos falam sobre a bem-aventurança daquele que tem uma iniquidade perdoada. Como é feliz o homem que tem um pecado perdoado. Eu acho que em algum momento da sua vida você já teve um peso na consciência. Talvez ao ter mentido para o seu pai, para sua mãe, ao sair de casa escondido, ao praticar algo que você mentiu, que você não deveria ter feito. A consciência pesada, na verdade, ela é um fardo que é capaz de destruir a própria pessoa que tenta carregá-la. O sofrimento que é causado por uma consciência pesada é matéria para terapia, é matéria para um trabalho intenso de um mergulho profundo no seu próprio eu. O peso da consciência. O peso da consciência faz com que pessoas muitas vezes omitam os seus crimes e levem ao adoecimento psicossomático. Esse problema é o assunto aqui de Davi. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 7:24, quando entendeu bem o peso do pecado sobre ele. Ele disse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem livrará? Somente Deus. Eu espero que você reconheça que para todo pecado, para toda falha, para todo erro que você cometeu, Deus pode lhe perdoar. Depois de cometer um adultério com Batseba e tramar a morte de Urias, Davi sentiu esse peso na consciência nessa ocasião. Pior, ele sentiu também o peso da mão de Deus, porque ele disse que enquanto ele manteve o pecado inconfesso, a mão de Deus pesava sobre ele.
Davi não tinha condições de carregar esse fardo. Ele sabia que o próprio Espírito Santo estava inquietando a ele para que ele não encobrisse aquele pecado e ele fosse curado e sarado, porque o peso da mão de Deus nunca é para nos condenar à morte. Ao contrário, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna e paz. Davi não tinha condições de carregar esse fardo, nem se livrar dele, mas através da demonstração do perdão de Deus, ele poderia ficar livre. Assim também sou eu e você. Como somos bem-aventurados ao termos uma iniquidade, uma falha, um erro perdoado pelo Senhor, e principalmente quando o próprio Senhor não cobra de nós aquilo que nós merecíamos. Que alívio ao encontrar o perdão, não é verdade? Talvez você já tenha se deparado com essa realidade em alguma fase da sua vida. Lá no Novo Testamento, em 1 de Pedro 4:8, Pedro diz assim: o amor cobre multidão de pecados. Essa foi uma pregação também de Jesus para todo pecador que se aproximava dele, que merecia condenação, que suas transgressões e iniquidades estavam tão claras e eles mereciam a morte. E Jesus manifestava sempre o amor, sempre a graça. Lá em Tiago 5:20 vai dizer assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Não somente Deus perdoa os nossos pecados, mas Ele quer que semelhantemente forma, igual, de semelhante forma a gente venha fazer com aqueles que também nos ofendem, que também merecem um troco ou uma vingança. Deus quer que a gente venha a liberar esta pessoa de todo o pecado cometido contra nós. E quantas vezes devemos fazer isso? A Bíblia vai dizer que a conta é alta, é 70 vezes 7. O amor não passa a mão na cabeça da pessoa, nem concorda com o erro da pessoa. Seja um estupro, um abuso sexual, um roubo, uma calúnia. Não, não é passar a mão na cabeça da pessoa. Ao contrário, é você se ver livre da mágoa, é você manifestar diante daquele que está te perdoando o verdadeiro arrependimento, como Davi ensina. O pecado perdoado por Deus não é mais contabilizado para o culpado. Isso é um alívio. Aquele que comete o erro está livre, livre para seguir a sua vida. Aleluia. Davi continua nesse salmo falando dos sofrimentos que ele viveu antes de confessar o pecado, quando ele tentou esconder o seu erro. Ninguém pode se esconder de Deus. Além de sentir o peso do Espírito Santo falando no nosso ouvido, no nosso coração, nas nossas entranhas, vamos perder a força e a realidade espiritual de uma pessoa que vive esse jugo de opressão é muito diferente. Então, se você tem uma falha, um erro, se aproxime de Deus, leve até Ele e pela fé receba o seu perdão, não por mérito seu, não porque você está explicando ou justificando qualquer coisa, mas porque Ele é Deus de misericórdia. Davi também aqui nos faz de forma muito simples, mas muito profunda, nos faz percebermos o alívio desta confissão. No verso 5 ele vai dizer confessei, depois ele vai dizer reconheceu, depois ele vai dizer não encobriu e por último ele vai dizer que declarou. Nós precisamos seguir esses 4 passos, confessar e reconhecer. Ninguém pode confessar o que não reconhece, uma coisa leva a outra. E ninguém pode encobrir aquilo que já não reconheceu. Entende? E se eu reconheço e não encubro, consequentemente eu declaro, eu confesso. E logo vem também o alívio. Aleluia. Aqui também tem um aspecto nesses salmos que podemos destacar. Existem pessoas que não obedecem. Não obedecem por vontade própria, apesar de terem um conselho sábio. Essas pessoas elas são comparadas aqui no verso 9, sabe a quê? A um cavalo, uma mula. Desculpa a expressão, mas um jumento.
Olha o que o verso 9 diz: não seja como um cavalo ou a mula sem entendimento. Em outras palavras, não seja burro. Não adianta desobedecer. É triste observar a resistência dos seres humanos aos ensinamentos de Deus até os dias de hoje. Olha a realidade do Brasil. Gente, quanto roubo, quanto pecado, quanta mentira, quantas coisas encobertas. Os homens acharam que viveriam muito tempo assim e não lhes seriam cobrados. Mas não é isso que a Bíblia diz. Diz que a tolerância de Deus chega a hora que a justiça de Deus entra em ação. Apesar de todas as informações acessíveis nos dias de hoje, muitos ainda se recusam a refletir sobre as consequências dos seus atos e tentam justificar o seu comportamento, tentam justificar os seus instintos animais. São como burros mesmo, são como tolos, cavalos ou mulas que parecem que não têm consciência. O cavalo é controlado por um cabresto, um cabresto. Você sabia? Mas um homem inteligente, uma mulher inteligente tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Tem que colocar diante das suas escolhas Deus. Se não, amados, qualquer um de nós podemos vacilar e sermos enlaçados e cairmos em armadilhas. Davi encerra esse salmo com um contraste entre os destinos de dois grupos citados aqui. Os ímpios vão sofrer muito, mas os que confiam no Senhor acharão misericórdia e motivo de muita alegria. Quando ele diz, quando as muitas águas se levantarem, não o alcançarão, aqui no verso de número 6. É bom demais saber que um pecador arrependido, além dele ter segurança da sua comunhão com Deus, ele pode contar com a proteção do seu Criador. Essa é a bênção do perdão, o privilégio de poder ter Deus conosco, alegrando o nosso coração e vivermos em paz. Há muitas pessoas, queridos, que têm tudo para ser feliz, mas não têm o bem maior, Deus. E por isso continuam vivendo uma vida vazia e sem sentido. Que venhamos a refletir nesta noite. Que venhamos hoje a encontrar cura diante de Deus. Que venhamos hoje a nos livrar de todo o peso de culpa e de condenação. Deus não quer que você sinta assim, peso na consciência. Por isso eu quero orar por você. E eu quero que você receba agora, no nome de Jesus, o perdão que somente Deus pode te dar. Não importa qual foi a sua falha nem o seu erro, não importa qual foi o seu pecado, quão grave ele é. Se você verdadeiramente não quer fazer mais, Deus, ele já está perdoando você. Sinta-se perdoado e privilegiado. Não é mérito seu, é obra do Criador. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti neste momento filhos e filhas do Senhor que estão necessitando de uma cura, de uma restauração e de uma libertação, Pai. Pessoas que não conseguem, Senhor, viver livres dos seus próprios erros, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, pessoas que se definham, Senhor, na sua alma, que se definham na angústia, Senhor. Ó Pai, pessoas que às vezes mantêm coisas ocultas lá no seu íntimo, no íntimo do seu coração, coisas que não foram confessadas para ninguém. Mas como diz o salmista, que nós devemos confessar para o Senhor. Senhor, que esta vida agora esteja diante de Ti, abrindo seu coração e dizendo para Ti quais foram suas falhas, reconhecendo quais foram seus erros, não encobrindo, porque não há nada encoberto diante do Senhor, não há nada oculto, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Oh Deus, que esta pessoa receba de Ti, alcance de Ti, não a condenação como muitos pregam, mas o amor, a misericórdia que cobre multidão de pecados. Senhor, que Tu livres essa alma, Senhor, da morte, porque o salário do pecado é a morte. Que Tu livre esta alma, Senhor, de uma vida de opressão, de uma vida de tristeza, mas que o Senhor possa conceder a Tua alegria e a Tua paz, Senhor. E através da alegria e da paz, ela tenha plena comunhão, o Teu Filho tenha plena comunhão contigo, Pai.
Em teu nome santo, eu peço que o Senhor dê alívio e dê descanso a esta alma, Pai, pelo poder e autoridade do teu nome. Dá inteligência, Senhor, espiritual para que os ouvidos ouçam e logo te obedeça, Pai. Tira toda a resistência dos corações, toda a resistência aos teus ensinos, aos teus conselhos, ó Pai. Que o teu espírito, que é um espírito conselheiro, seja ordenado e enviado para controlar e guiar as escolhas desses crentes, Pai. Assim também nós oramos pela nossa nação, pela nação brasileira, para que o Senhor faça o mesmo com as autoridades, Senhor. Repreende, Senhor, tudo aquilo que está no oculto e no escondido, que é usado de forma tão perversa contra o povo brasileiro e contra as nações. Pai, em teu nome, pedimos que o Senhor perdoe os pecados, Senhor, dessas pessoas, pois o justo tem sofrido junto com o ímpio. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, Senhor, desfazendo, Senhor, o principado do roubo, da mentira e do engano sobre as nações, ó Pai. E trazendo cura para as nações, ó Pai, porque eu creio que dentro de pouco tempo Tua glória vai se manifestar para libertar este povo deste Covid-19, dessa enfermidade. Senhor, e eu creio que onde houve morte, haverá vida e vida com abundância, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. É assim que eu oro a ti nesta noite, junto com meus irmãos e com minhas irmãs, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E você diz amém.